Olá, eu sou o Frederico Santarém dos Investimentos Lucrativos e hoje vamos ver o que é um bear market. Então o que é um bear market? É um período no qual os preços de um dado ativo descem continuamente. Pode-se aplicar a ações, ao imobiliário, às obrigações, às commodities ou mercadorias, a vários ativos financeiros. Mas normalmente é mais usado para descrever um período no qual o preço das ações ou dos mercados acionistas desce continuamente. E de onde é que vem este termo? Qual é a origem do termo bear market, ou mercado urso? Tem a ver precisamente com a maneira como o urso ataca. O urso sobe o seu corpo para descer depois com toda a força e com as suas patas causar estragos. E então, como é que se identifica estes períodos de bear market? É quando os mercados acionistas caem mais de 20% desde o seu último máximo estabelecido. Normalmente, os bear markets estão associados a períodos em que a economia vai menos bem, em que já se ouvem falar de períodos de recessão, em que o produto interno bruto de algum país ou de vários países começa a diminuir, em que os níveis de desemprego aumentam, em que as empresas começam a reportar menos lucros ou começam a reportar maus resultados, muitas vezes até prejuízos, e por isso a demanda por ações por parte dos investidores começa a diminuir. Isto é um efeito bola de neve que também alimenta o sentimento dos investidores, e é por isso mesmo que eles tendem a investir menos do seu capital em empresas que reportem menos lucros e quando a situação económica de um país está deteriorada. Coincidentemente, também o número de ofertas públicas iniciais, quando uma empresa privada quer dispersar parte do seu capital em bolsa e oferecer parte do seu capital ao público, estas ofertas públicas iniciais também tendem a diminuir durante os períodos de bear market. Como há um pessimismo generalizado e uma crença de que os maus resultados continuarão para sempre, então tanto empresas como investidores tendem a investir menos nestes períodos. Então, alguns exemplos dos maiores bear markets da história. Comecemos pelos inícios da década de 30, com a Grande Depressão. Houve um enorme bear market de outubro de 1929 até junho de 1932, em que o índice do SP500, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, perdeu mais de 80% do seu valor. Imaginem o que é perder 80% do teu dinheiro em apenas 4 anos. É surreal. E houve primeiramente um crash a 29 de outubro de 1929, que ficou conhecido como a Terça-feira Negra, e o PIB mundial durante esta altura contraiu em apenas 3 anos cerca de 15%. Para vocês compararem, no período da Grande Recessão de 2008 e 2009, o PIB mundial caiu apenas 1%, e olhem os estragos que causou. Agora imagina o que é o PIB cair 15%. É demasiado. As taxas de desemprego atingiram recordes. Só nos Estados Unidos chegaram a atingir 25%, mas houve países onde a taxa de desemprego chegou aos 35%. Imagina o que é viver com estes números. Foi uma altura certamente bastante negra e bastante difícil ao longo de 4 anos. Mais tarde houve a recessão de inventários entre março de 1946 e junho de 1949, em que o índice SP500 cai cerca de 30%.
E isto porquê? Imediatamente após a Segunda Grande Guerra houve uma crise de inventários, porque houve tantos gastos durante a Segunda Guerra Mundial que após a sua conclusão houve um aumento enorme das poupanças dos americanos, principalmente, mas de todos os países que participaram na guerra também. Por isso as pessoas consumiam menos, poupavam muito mais, as empresas não conseguiam vender tanto porque as pessoas cortaram nos gastos e isto levou a uma micro-recessão. Mais tarde houve um período de bear market entre agosto de 1956 e outubro de 1957 em que o índice SP500 cai 22%. Isto é um período que está associado à crise do Canal de Suez no Egito, também associado a um aumento progressivo das taxas de juro diretórias e por isso o custo do dinheiro estava mais caro. As empresas, para se financiarem, tinham que pagar mais aos bancos, o custo era mais caro. E também a União Soviética invade a Hungria. Por isso, neste período, 56, 57, as coisas estavam a correr bastante mal e por isso os índices acionistas também refletiram essa realidade. Entre dezembro de 61 e junho de 1962, o índice SP500 cai quase 30%. Muito devido à Guerra Fria que se vivia neste período, mas também porque as empresas estavam sobreavaliadas. As cotações das ações de empresas dispersas em bolsa estavam sobreavaliadas e o aumento no preço das ações não acompanhava os lucros e os dividendos pagos pelas empresas. Imaginemos que as empresas estavam a lucrar em média 10% ao ano, mas as suas cotações avançavam 20%. Isto é injustificável e sempre que os mercados estão sobreavaliados, há de haver um momento, mais cedo ou mais tarde, em que as coisas têm de corrigir. E por isso, neste período, o índice SP500 perdeu 28%. Mais tarde, entre novembro de 1968 e maio de 1970, o índice SP500 perde quase 40%. Este é um período que está associado à Guerra do Vietnã e onde os Estados Unidos não estavam a ter o sucesso que queriam. É assassinado Martin Luther King Jr. e Robert Kennedy neste período e gera-se uma instabilidade económica e a inflação dispara e por isso isto leva também a um período bastante conturbado nos mercados acionistas. Mais tarde, entre janeiro de 1973 e outubro de 1974, o índice SP500 cai quase 50%. Caiu 48%. Este é um bear market conhecido como os Nifty 50. E os Nifty 50 representavam na altura aquelas empresas que estavam a apresentar uma elevada taxa de crescimento e que eram maiores nos Estados Unidos. Empresas como a Walt Disney, a McDonald's, a Polaroid, a IBM, etc., já eram bastante grandes para a altura, apresentavam um crescimento muito elevado e os investidores acreditavam que eram já demasiado grandes para cair e por isso qualquer preço justificava a sua compra. Como sempre, veio-se a revelar uma mentira e sempre que os preços estão demasiado esticados, só há um caminho a seguir, que é o da correção. Entre novembro de 1980 e agosto de 1982, o índice SP500 cai cerca de 27%. Este é um período conhecido como Shock Volcker.
porque após a crise do petróleo dos anos 70, o presidente da Reserva Federal Americana, Paul Volcker, decide aumentar as taxas de juro para 20%. Ou seja, o custo do dinheiro ficou de tal forma caro e a inflação subia tanto nesta altura que para as empresas era muito difícil pedir dinheiro emprestado. Assim, as empresas começaram a vender menos, porque tinham que refletir esse custo também no preço dos produtos e serviços que ofereciam. As pessoas começaram a comprar menos produtos e serviços dessas empresas e isto é um efeito bola de neve que leva a uma recessão. Por isso, taxas de juros extremamente altas normalmente doem. Depois, entre agosto de 1987 e dezembro do mesmo ano, o índice cai cerca de 34%. Num momento antes, a 19 de outubro de 1987, o índice Dow Jones, que reúne 30 das maiores empresas dos Estados Unidos, cai 22%, quase 23%, num só dia. Isto deve-se muito à negociação computarizada que na altura estava a ser implementada. Na década de 80 começam-se a usar mais computadores para negociar ações e passa-se de um cenário em que as ações ainda eram negociadas a papel nos bancos para começar aos poucos a implementar a tecnologia nesta negociação. Mas os computadores começaram a processar automaticamente ordens de venda que se alimentaram a si mesmas e começaram a vender cada vez mais ativos, puxando o valor das ações cada vez mais para baixo, em apenas um dia. A verdade é que durante um período de 3, 4 meses as ações não pararam de cair, muito reflexo deste dia em que o índice Dow Jones cai 22,6%. Entre março de 2000 e outubro de 2002, o índice cai quase 50%. 48% mais precisamente. E este é um período caracterizado como a bolha .com, ou .com bubble em inglês. Esta é uma altura em que as empresas tecnológicas, principalmente as que estavam ligadas à internet, começaram a ficar sobreavaliadas. E porquê? No fim da década de 90 começou-se a reconhecer o enorme potencial da internet e os investidores acreditavam então que qualquer empresa associada à internet ou que estivesse a produzir algo associado à internet então deveria valer milhões, bilhões, mesmo que os seus lucros não justificassem essas avaliações. Esta é uma altura em que uma empresa, só por ter .com no seu nome, era avaliada até à estratosfera. Esta é uma altura também em que empresas eram iniciadas numa semana e eram cotadas em bolsa na semana imediatamente a seguir, e os investidores levavam as ações à estratosfera de forma completamente injustificada. Este é um período até que o Alan Greenspan, da Reserva Federal Americana, considerou como a exuberância irracional. E foi mesmo um dos períodos da história dos mercados acionistas onde a irracionalidade mais imperou. Era completamente descabida a avaliação que os investidores fizeram de algumas empresas e claro que muitas delas caíram mais de 90% no espaço de 2 anos. As suas ações caíram mais de 90% e só a Amazon, por exemplo, chegou a cair 97%, 98%. Hoje em dia vale muito mais, mas quem investiu no pico da bolha .com acho que sofreu bastante por mais de uma década. Mais tarde,
Em outubro de 2007 até março de 2009 sofremos um bear market em que o índice perdeu 57%. Este é um período conhecido como a grande recessão. Provavelmente tu estás lembrado, provavelmente tu tens alguém na família ou no teu leque de amigos que sofreu bastante durante este período. E este é um período caracterizado por perdas substanciais nos mercados acionistas. E estas perdas devem-se sobretudo à ganância desmedida de algumas partes que ao longo do globo tentaram obter lucros astronómicos com produtos altamente especulativos e que prejudicaram os pequenos investidores. Esta é uma altura, no início dos anos 2000 até 2007, é uma altura em que as taxas de juro estavam baixas, não tão baixas como agora, mas estavam baixas. Há um incentivo ao consumo das pessoas. As pessoas estavam a comprar casas de valores que jamais conseguiriam pagar e os bancos estavam a fim de oferecer condições de financiamento a essas pessoas que jamais conseguiriam pagar. Por isso havia casas às vezes avaliadas em milhões que eram dadas ou vendidas a crédito a pessoas que ganhavam centenas de dólares ou de euros. É lógico que essas pessoas ao longo de uma vida nunca conseguiriam pagar casas de milhões, mas os bancos fizeram estas apostas arriscadas e bancos de investimento como o Bear Stearns e o Lehman Brothers estavam altamente expostos às hipotecas de subprime e isto levou a que mais tarde, lá está, entre 2007 e 2009, a bolha imobiliária rebentasse e o preço das ações caísse de forma surreal. A verdade é que os mercados acionistas perderam mais de 50%. As ações ligadas aos grandes bancos, então, perderam muito mais que isso. Principalmente aqueles bancos que estavam expostos a esta crise, que estavam expostos a estas hipotecas subprime. Então como é que tu podes tirar proveito de um bear market? Porque nós já vimos aqui alguns exemplos de períodos em que a tua carteira de ações pode perder entre 30% a 50%, em alguns casos excepcionais até pode perder mais. Mas então como é que tu podes tirar proveito destes bear markets? Em primeiro lugar, seria ótimo se conseguíssemos identificar o início de um bull market, ou ao mesmo tempo identificar o último dia de um bear market. A verdade é que é impossível, completamente impossível, identificar o último dia de um bear market ou o primeiro de um bull market. Porque a curto prazo os mercados sobem, descem, sobem e nós não sabemos identificar exatamente quando vai ser o dia em que devemos alocar o nosso capital. Por isso o melhor é manter uma mentalidade de longo prazo e reconhecer que, em média, um bear market não dura mais do que 12 meses, e isto é uma média. Por isso, períodos conturbados vais apanhar sempre. Eles terão uma durabilidade em média de 1 ano e é mais que certo que em média um bear market acontece entre a cada 5 ou 7 anos. Por isso, é saudável até para os mercados acionistas existirem estes bear markets e tu podes lucrar extraordinariamente com eles. Pessoas como Warren Buffett, Howard Marks, David Ayorn, etc., eles lucraram fortunas agora nos últimos 10 anos, precisamente porque souberam aproveitar
a excelente oportunidade que a crise ligada ao imobiliário e a grande recessão ofereceram. Só Howard Marks, juntamente com a sua firma e com o dinheiro dos seus clientes, estava a investir em 2008 500 milhões de dólares por semana durante 3 meses. 500 milhões de dólares por semana durante 3 meses nos mercados acionistas. Porque a verdade é que ele sabia que este período de grande depressão não duraria para sempre. Mais cedo ou mais tarde os mercados iam recuperar. Também o Warren Buffett investiu fortemente durante este período e até teve algumas frases célebres nesta altura que ficaram célebres para agora, mas na altura eram bastante contestadas. Frases como: só há 2 regras que ditam a minha vontade de comprar. Uma é ser ganancioso quando os outros têm medo, e a outra é ter muito medo quando os outros são gananciosos. E a verdade é que durante estes 2 anos da grande recessão, as pessoas estavam com tanto medo que havia ações de bancos a custar menos do que o valor que as pessoas tinham de pagar para levantar o dinheiro nas suas caixas automáticas. Isto é fantástico, como é que havia bancos cujas ações valiam menos de $1, quando o preço a pagar pelo privilégio de levantar dinheiro nos seus ATMs nos Estados Unidos custava mais do que $1. E por isso, já sabes, se tu queres realmente lucrar muito com a Bolsa de Valores, é principalmente em períodos onde o sentimento é generalizadamente pessimista, onde toda a gente está deprimida, onde as notícias diariamente apontam o fim do mundo, o fim do sistema económico, o colapsar de todos os mercados acionistas a nível global. Essas são as melhores alturas para investir. Não é quando as notícias dizem que está tudo bem, em que toda a gente na rua fala sobre ações. Não, é precisamente quando o preço das ações está muitas vezes abaixo do valor intrínseco das empresas onde tu podes investir. Por isso, se queres aprender mais como rentabilizar o teu capital mais 10% ao ano com investimentos a longo prazo, subscreve a lista dos investimentos lucrativos aqui em baixo. Saudações lucrativas. Tchau, tchau.